Bora lá fazer um sonho super recheado, com bastante recheio, fofinho, que não fica cru por dentro e com um recheio super cremoso que você consegue fazer em ponto de bico e o melhor de tudo, com ingredientes que você tem na sua casa. Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Disseram que sim, gente. E o vídeo de hoje, gente, é sonho de padaria maravilhoso. Então, bora lá para mais uma receita? Então, bora lá. A gente começa fazendo a nossa massa. Para a massa, a gente vai colocar em um recipiente 300 ml de água. A minha água está em temperatura ambiente, mas pode ser morninha, aquela temperatura de mamadeira de bebê. Vamos colocar também 3 colheres de sopa de açúcar. Lembrando que todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. A gente vai acrescentar também um sachêzinho de fermento biológico seco instantâneo para pão. Eu estou usando desse daqui, mas se você for utilizar o fresco, você utiliza 30 gramas, que vão ser 3 tabletinhos daquele. A gente vai misturar tudo muito bem, até que fica uma mistura bem homogênea. É só para dissolver o açúcar e misturar junto com o fermento. Aí depois de misturado, a gente vai acrescentar agora a farinha de trigo. Eu tenho nesse recipiente 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Lembrando que tem que ser a farinha de trigo sem fermento. A gente vai colocar metade da nossa farinha, vamos misturar até que fique a massa bem homogênea. Se precisar, a gente coloca mais farinha. Lembrando que a quantidade de farinha vai depender muito. Depende da umidade do clima, se a farinha é mais seca ou mais úmida. Então sempre colocando aos pouquinhos para chegar no ponto da massa. A gente não quer uma massa muito seca, mas também não queremos uma massa muito grudenta. Aí, se você é novo por aqui, tá gostando do vídeo, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho em todos para não perder nada, para quando eu postar um vídeo novo, você ser o primeiro a ser notificado. E não se esqueça também de comentar o que você tá achando da receita, qual é a receita que você quer ver por aqui ou compartilhe aqui também a receita para os seus amigos e familiares, para aquela pessoa que quer fazer ou comer um sonho de padaria. Aí depois que você vê que não dá mais para mexer com a espátula, é só você começar a mexer com as mãos, passar para a mesma bancada limpa e você vai abrir ela e vai colocar o sal. A quantidade de sal é 1 colher de chá rasa de sal. E você vai abrir e vai começar a mexer. Vai começar a mexer essa massa até que se incorpore todo o sal na massa e fique tudo bem homogêneo. E lembrando, gente, que a gente não vai sovar, a gente só vai misturar nessa etapa, a gente só vai misturar para que o sal se incorpore na massa. E enquanto a gente vai mexer, você vai mexer por uns 2 minutinhos, só para incorporar o sal em toda a massa, para depois a gente acrescentar os próximos ingredientes. E esse é o ponto que ela fica meio grudenta, mas não é uma massa seca e também não é uma massa muito mole. Então ela fica uma massa meio grudenta, mas se você pressionar demais, ela gruda. Então, esse é o ponto. Aí a gente vai passar para a nossa bancada ou mesa, vamos abrir ela grosseiramente e vamos acrescentar 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, fica a seu critério, e a manteiga tem que estar em temperatura ambiente. Aí a gente vai agregar essa margarina na massa, até que fica uma massa bem homogênea. No começo parece que vai dar tudo errado, parece que acabou, não deu certo, porque talha tudo, não fica uma massa homogênea, começa a meio que criar pedaços, mas você vai mexendo, vai sovando, até que fica a massa bem lisinha e ela se una novamente e fica a massa bem homogênea. Aí depois que ela ficou assim, a gente vai começar a sovar. A gente vai sovar por uns 7 minutinhos, até que fica a massa bem homogênea. Ela vai ficar uma aparência mais lisa, mais elástica. E se for necessário, você vê que está grudando demais, você coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. Lembrando de colocar a farinha de trigo sempre aos pouquinhos, porque para a massa não ficar muito seca. Porque se você colocar farinha demais, vai alterar o resultado no seu sonho. A massa vai ficar mais dura, não vai ficar agradável, sabe? Então você vai colocando a farinha de trigo aos poucos e vai sovando essa massa por 7 minutos. Se você quiser, você pode chamar o marido, pode chamar o namorado, pode chamar a sua mãe ou tio, fica a seu critério. E ela vai ficar assim, ó, depois que ela foi sovada, ela fica bem lisinha, maravilhosa, e só fica perfeita essa massa. Aí depois de feito isso, a gente vai fazer uma bolinha, vamos bolear ela
e vamos passar por um recipiente que a gente começou lá no comecinho. A gente vai passar ele com um pouquinho de óleo. Se você quiser, você pode colocar farinha de trigo ou pode ser margarina, manteiga. Eu coloquei óleo porque fica mais prático também. A gente vai espalhar por toda a tigela. Vamos colocar a nossa massa. Vamos cobrir com plástico ou com um pano de prato, fica a seu critério. E vamos deixar descansar até dobrar de volume. Vai depender aí de uma hora, vai depender também do clima da sua cidade. Se estiver muito quente, ela vai crescer mais rápido. Se tiver frio, ela vai demorar um pouco mais. Depois que a nossa massa ficou pronta, a gente ficou esse tanto de farinha de trigo. É por isso que a gente sempre coloca aos pouquinhos. Ficou mais ou menos aí 1,5 xícaras de farinha de trigo. Aí, enquanto a nossa massa cresce, a gente vai fazer o nosso recheio para esfriando. A gente vai colocar aí na panela meia caixa de leite condensado. Vamos acrescentar 3 gemas de ovo sem a película passada pela peneira. Vamos acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo, mas pode ser o amido de milho. Como eu não tinha o amido de milho aqui em casa, eu coloquei a farinha de trigo também, que dá super certo também, vai funcionar do mesmo jeito. Mas se você quiser, você pode utilizar o amido de milho, fica a seu critério. Aí a gente vai misturar tudo muito bem, até que fique uma mistura bem homogênea e sem nenhum gruminho de farinha de trigo no nosso creme aí, para quando a gente for levar ao fogo, não tiver aquelas pelotinhas de farinha de trigo ou amido. E ele fica assim, ó, depois de misturado, fica bem lisinho. Aí agora a gente vai acrescentar os próximos ingredientes, que são 400 ml de leite. Se você quiser, você pode colocar mais. Se você quiser um recheio mais cremoso, que não fique tão consistente, você coloca 450 ml de leite, mas fica a seu critério. Aí a gente vai misturar tudo muito bem e vamos levar o nosso fogo médio a baixo, misturando sempre até chegar no ponto que fica um creme bem consistente e cai em blocos e não se mistura na parte de baixo. Vou mostrar para vocês o ponto. E se você tá gostando do vídeo, então vou deixar a sugestão de vídeo para vocês assistirem também. Um sonho de goiabada perfeito, gente. Aqui onde eu moro faz o maior sucesso. Aqui na minha cidade, sonho de padaria é esse sonho que eu falo pra vocês, o sonho de goiabada. Pra ser sincera com vocês, eu nunca tinha provado sonho de padaria assim com creme. Foi minha primeira vez aqui fazendo. Então, é um sucesso, para vocês verem que aqui na minha cidade, onde eu moro, é o sucesso, é o sonho de goiabada. Então eu vou deixar para vocês a sugestão de sonho de goiabada aqui no finalzinho do vídeo e também na descrição do vídeo. Aí depois de chegar no ponto, gente, agora vamos acrescentar 1 colher de chá de essência de baunilha. É opcional, mas vai trazer toda a diferença, vai ficar um gostinho maravilhoso, gente. E lembrando que o fogo tá desligado. Aí depois de misturado, esse é o ponto que fica, ele fica um ponto cremoso que cai em blocos e não se mistura com o de baixo. Aí tá pronto. Agora é só transferir para um recipiente, cobrir com plástico PVC em contato para não criar película. Como esse creme tem amido de milho ou farinha de trigo, ele cria película, aquela película grossa. Se você não cobrir com um plástico filme, ele cria essa película. Então a gente vai colocar esse plástico filme em contato e vamos deixar esfriar completamente. Depois que a nossa massa cresceu, gente, ela fica assim. Aí é só a gente tirar o plástico filme, passar por uma bancada ou mesa, vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir essa massa, tirar um pouco desse excesso de ar e vamos começar a dividir. Você pode dividir a quantidade que você quiser. O meu rendeu 16 unidades com 60 gramas cada. Mas se você não tiver balanço, você vai no zoiômetro mesmo, como diz a minha mãe. Você vai no zoiômetro e você começa dividindo aí no tamanho que você quiser. Se você quiser, você pode dividir na quantidade que você quiser. Aí depois de dividido, a gente vai bolear. Para bolear, eu começo abrindo essa massa, vou abrindo e vou colocando as pontas para dentro. Vou fazendo isso e vou pegar essa bolinha, colocar na mesa ou bancada, sem a farinha de trigo e vou pressionar com a mão, com formato de concha. E vou pressionar em cima dessa bolinha e vou fazer movimentos circulares, até que fique uma bolinha mais perfeitinha. Não precisa ficar tanto. Aí, depois de feito isso, a gente vai passar por uma forma que tá com bastante farinha de trigo para não grudar. E vamos fazer isso em todos.
Aí depois de feito isso com todos, a gente vai deixar um espaço entre eles pra gente deixar eles crescerem. Vamos cobrir e vamos deixar crescer por uns 30 minutinhos até que eles dobrem de tamanho. Vai depender muito de clima para clima, pode demorar mais ou menos. Aí depois que eles ficaram assim, a gente vai começar a fritar. Para fritar, a gente vai colocar em uma panela, vamos colocar mais ou menos 2 a 3 dedos de óleo e vamos deixar no fogo alto. E quando a temperatura do óleo chegar nessa temperatura, que a gente coloca um pedacinho de massa, ela começa a fritar, começa a sair umas bolinhas, aí depois sobe, aí tá pronto. A gente vai começar colocando quantidades poucas, vamos colocar de 3 a 4, vai depender muito do tamanho da sua panela. Você vai colocando aos pouquinhos e lembrando que o óleo não pode estar muito quente e também não pode estar muito frio. Se o seu óleo estiver muito quente, ele vai fritar, vai dourar muito rápido e vai ficar com o meio cru. E se ele estiver muito frio, ele vai ficar, vai acabar encharcando. Então não é isso que a gente quer. Aí depois você vai deixar fritar uma parte, um lado, deixa ele dourar um lado, aí depois você vira e deixa dourar o outro lado. Aí você vai fazer isso com todos. Aí é só passar com papel toalha e você vai fazer isso com todos. Agora com o nosso sonho já fritos e o nosso recheio também já frio, a gente vai começar pelo recheio. A gente vai vamos tirar primeiramente o plástico filme de contato, vamos misturar ele com a colher só para voltar a consistência mais cremosa dele. E aí depois de voltado, gente, ele fica assim, ó, fica bem cremoso, brilhoso, maravilhoso, gente, só faço na casa de vocês. E aí é só você reservar por enquanto, você reserva e vamos para os nossos sacos, na hora de colocar o recheio. A gente vai utilizar aqueles sacos de supermercado, que é aqueles rolos de verdura, sabe? A gente vai utilizar eles. Se você não tiver, você pode utilizar também saco de açúcar, saco de arroz, fica a seu critério. Aí você vai fazer um buraquinho e você vai colocar o bico. Eu tô utilizando o bico tipo 1M. Eu não sei a numeração dele porque é daqueles bicos que vem em conjunto da China, que eu comprei com vários bicos. Então eu não tenho a numeração dele, mas é tipo 1M. Aí você vai colocar num saco, vai colocar o recheio, você coloca metade e aí é só fazer o seu sonho. Se não tiver o bico, é só você cortar a ponta do saco e você colocar o recheio e utilizar. Eu fiz sem um bico também, deu super certo. Aí depois do nosso recheio já reservado no nosso saco, a gente vai passar os nossos sonhos no açúcar. Eu estou utilizando açúcar cristal que eu bati no liquidificador para ele ficar mais fininho. Se você quiser, você pode colocar no açúcar ou não. Eu fiz a metade no açúcar e outra não, mas fica a seu critério. Agora bora lá para a montagem. Primeiramente, vai pegar um sonho, você pode pegar o sonho que você desejar. Vamos pegar uma faca de serra, de preferência faca de serra para cortar o sonho. E você vai cortar não totalmente, você vai deixar um espaçozinho sem cortar. A gente não quer tipo sanduíche. Então a gente vai cortar até mais ou menos 90% e vai deixar 10% sem cortar. E ele fica assim, ó, fica perfeito. Aí a gente vai colocar uma certa quantidade de recheio. Você vai colocar o recheio, a quantidade que você desejar, a quantidade de recheio que o seu coração mandar. Aí depois de colocado, é só você ajeitar, fechar e tá pronto, gente. Fica muito fácil e rápido. Aí eu vou mostrar pra vocês novamente. Você pega a faca, corta ele e coloca a quantidade de recheio que você quiser. E eu vou mostrar pra vocês também outro jeito de você fazer sonho, que é tipo um sonho, tipo donuts, um jeito meio americano, sabe? Você vai colocar a sua faca, você vai pressionar ele, cortar no meio, não chegando no fundo. Você vai fazer tipo um buraco e você vai pegar um cabinho que seja mais grosso. Eu peguei o cabo do garfo, que ele é mais grossinho, e fui meio que abrindo espaço dentro do sonho. E aí eu fiz isso e peguei o saco de confeitar com creme e pressionei ele dentro. Eu vou mostrar pra vocês, estou mostrando aqui no vídeo. E é simples e fácil, todo mundo consegue fazer, é uma coisa mais simples do mundo. É bem mais fácil do que parece. Aí depois de feito isso, é só você fazer isso com todos do jeito que você preferir.
Então foi isso, gente. Espero demais que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui como é que se chama na sua cidade, se é sonho de padaria mesmo ou tem outro nome. Então é isso. Fiquem com Deus. I love you. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, Jesus te ama.